Senhor Reitor, Dr. Amílcar Falcão, estimado amigo, Senhora Ministra da Justiça, Dra. Catarina Sarmento e Castro, também em representação do seu Primeiro-Ministro, é uma honra recebê-la na Faculdade de Economia. Senhor Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Engenheiro Mário Campo Largo, estimado amigo, é uma honra também recebê-lo na nossa faculdade. Cumprimento a Senhora Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, Dra. Isabel Damasceno, antiga aluna da Faculdade, o Sr. Vereador Miguel Fonseca, também nosso antigo aluno, não vou enumerá-los todos, são muitos, em representação do Sr. Presidente da Câmara de Coimbra e também da Ordem dos Economistas. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, Dr. João Campo Largo, já estão a ver que há aqui uma afinidade familiar. O Sr. Vice-Reitor João Nuno Calvão da Silva e Srs. Diretores de Unidades Orgânicas, estimados colegas, o Sr. Diretor da Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra, Dr. Gouveia Monteiro, e da Imprensa da Universidade, Dr. Alexandre Dias Pereira, Sr. Presidente do Instituto Pedro Nunes, Dr. João Gabriel Silva, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Dr. Jorge Conde, bem-vindo, Sr. Presidente do ISCAC, Dr. Alexandre Silva. Cumprimento também o Sr. Presidente da Fundação Engenheiro António de Almeida, Dr. Augusto Aguiar Branco, presença assídua na nossa faculdade, as demais autoridades e representantes de entidades aqui presentes. É impossível nomear todos e todas, vão-me desculpar. Cumprimento também, no âmbito da FEUC, o Diretor do CBER, Dr. Luís Dias, a Presidente do Conselho Científico do SES, Dra. Ana Cordeiro Santos, colegas, funcionários, caras e caros estudantes, senhores jornalistas, e um abraço especialíssimo à Maria Manuel, minha querida colega, felicitando-a por este momento. É com imensa honra que a Faculdade de Economia promove esta sessão de homenagem à doutora Maria Manuel Leitão Marques, a pretexto da sua jubilação, que ocorreu a 23 de agosto de 22, uma data inoportuna, como é bom de ver, a meio de agosto. A FEUC deve-lhe um especial reconhecimento pelo contributo inestimável que deu à escola, pelos cargos de gestão que assumiu e pelo prestígio que trouxe à Universidade de Coimbra no seu conjunto, sempre com visão de futuro, abrindo horizontes para os mais novos e com admirável sentido de abertura à comunidade internacional. Bem sabem os amigos da doutora Maria Manuel que não seria boa ideia convidá-la para uma última aula num formato académico convencional ou pedir-lhe que nos oferecesse uma conferência ex-cátedra de jubilação que todos escutássemos passivamente e que de imediato arquivássemos. O seu espírito moderno e rebelde e o seu apreço pelo debate público das grandes questões que interpelam o nosso futuro comum sugeriam uma sessão mais ousada, capaz de ligar os temas favoritos da sua vida académica aos grandes desafios que tem assumido no Governo, na administração pública e nas instituições da União Europeia. Esta iniciativa, que se integra no programa de abertura do ano letivo da Faculdade de Economia, exprime de forma deliberada e coerente os valores estratégicos da FEUC e sinaliza o seu posicionamento atual. Visão ética da economia e das formas de governação das relações entre o Estado e a sociedade, com particular atenção à dimensão normativa e institucional da vida económica, relação fluente com a comunidade, em especial com as empresas, administrações públicas e entidades do terceiro setor, participação ativa nos grandes debates do nosso tempo, nomeadamente sobre os temas da transição digital, da transição energética e do combate às desigualdades, por meio de investigação fundamental e aplicada que possa dar corpo a políticas públicas e que lhes ofereça escrutínio. Como pano de fundo deste enunciado de valores, encontram-se os processos de modernização da economia e da sociedade, nos quais uma escola pública se deve empenhar, bem como na promoção de políticas ativas de cidadania, de uma cidadania plena que seja garante da democracia. Aqui na FEUC, uma escola de ensino superior onde a interdisciplinaridade não é uma palavra vã, gostamos de assumir que a economia só cumpre a sua função social se for eticamente estruturada e apoiada em dispositivos de regulação. Tinham razão os fundadores da FEUC ao criarem estatutariamente o núcleo de docentes na área do direito económico. A doutora Maria Manuel esteve envolvida desde a primeira hora na constituição desse grupo de professores e investigadores, para o qual contribuiu de forma decisiva. A criação do Núcleo de Direito da FEUC foi uma opção estratégica
que, dadas as circunstâncias do tempo que vivemos, continua mais atual do que nunca. Na verdade, a regulação da atividade económica em geral e a regulação da vida em comunidade são problemas de natureza intemporal para os quais o direito continuará a ser convocado, tanto mais que o uso de tecnologias avançadas e o ciberespaço o exigem a cada momento. Por último, e sendo muito contido e conciso, vou partilhar convosco uma nota biográfica da Maria Manuel. Alguém será seu biógrafo um dia, portanto é uma síntese muito breve. Maria Manuel Leitão Marques nasceu em Moçambique, na bela cidade de Quelimane, em 1952. No final da década de 60 veio para Portugal e completou a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1975. Em 74, o ano de todas as coisas, começou por ser monitora da recém-criada Faculdade de Economia, passando a assistente no ano seguinte. Começava-se como monitor. Em 78, fundou, juntamente com Boaventura de Sousa Santos e outros docentes da FEUC e da FLUC, o Centro de Estudos Sociais, do qual se tornou investigadora até hoje. Doutora-se em Economia, na especialidade de Estruturas Sociais da Economia, na FEUC, em 1990, com a dissertação Subcontratação e Autonomia Empresarial, o caso português, e realizou provas de agregação em 2002. É professora catedrática da Faculdade de Economia desde fevereiro de 2003. Foi também docente convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra entre 99 e 2005, onde lecionou na pós-graduação em Direito do Consumo e na pós-graduação em Regulação Pública, áreas favoritas da sua investigação. Foi igualmente professora convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa entre 2001 e 2005. Na FEUC, é bom sublinhá-lo, fez parte do Conselho Diretivo entre 76 e 77, presidiu a Assembleia de Representantes e ao Conselho Científico entre 96 e 98, foi por diversas vezes membro do Senado da Universidade de Coimbra, foi vice-diretora do SES, 91-93, co-coordenadora do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, 98-2005, e coordenadora-geral do Observatório do Endividamento dos Consumidores, de 2001 a 2005. Coordenou diversos projetos de investigação, que me isento de referir em concreto, de âmbito nacional e internacional, nas áreas do direito económico, da concorrência, sociologia do direito e da administração pública. Maria Manuel Leitão Marques detém uma carreira brilhante e reconhecida internacionalmente, que a levou à coordenação da rede Alpha Concurrence et Consommation, 95-97, à vice-presidência da AIDE, a Associação Internacional de Droit Économique, a consultora no projeto Intercâmbio entre a União Europeia e o Brasil, da Casa Civil da Presidência da República do Brasil e do projeto Conducting an Evaluation of Service of the One Stop Shop do Governo de Moçambique, assim como a participação no High Level Group on Administrative Burdens da Comissão Europeia e ainda no Comitê de Seleção de Competição da Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge 2013-14 e não referi tudo com certeza. O seu talento académico e visão progressista do futuro, a sua capacidade de gestão estratégica, o apreço pelas políticas públicas e o seu sentido reformista e de inovação conduziram-na desde cedo a assumir diversos cargos públicos. Presidiu o Observatório do Comércio do Ministério da Economia entre 98 e 2002, a Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Código de Boas Práticas Comerciais, celebrada entre a CIP e a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, 2002-2005, e foi também administradora não executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2013-14. De 2005 até 2007, presidiu a Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa, tornando-se Secretária de Estado da Modernização Administrativa nos 17º e 18º Governos Constitucionais entre 2007 e 2011. Foi eleita deputada à Assembleia da República nas eleições legislativas de 2015. Entre 2015 e 2019, desempenhou o cargo de Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa do 21º Governo Constitucional. No desempenho das suas funções políticas, tornou-se, como sabemos, o rosto do programa Simplex, um programa de simplificação administrativa e legislativa
iniciada em 2006, destinada a reformular e requalificar a interação da administração pública com os cidadãos e as empresas através da eliminação de procedimentos burocráticos supérfluos e do aproveitamento das oportunidades de melhoria proporcionadas pelas TIC. Somos todos beneficiários desse salto em frente e desse processo de modernização inédito na administração pública portuguesa. Atualmente é deputada do Parlamento Europeu, sendo vice-presidente da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e membro da Comissão dos Assuntos Jurídicos. Desde janeiro de 2021 é também presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra. A excelência do seu percurso académico e científico e a sua dedicação à causa pública valeram-lhe duas importantes distinções, além de um amplo reconhecimento público, como é bom de ver pela composição deste auditório, que muito nos honra. Em 1927 recebeu o Prémio Gulbenkian das Ciências Sociais e Humanas e em 2000 foi agraciada com a Ordem da Instrução Pública, condecoração atribuída pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Senhor Reitor, caras e caros convidados, volvido o elogio que se impunha da nossa colega Maria Manuel, doutora Maria Manuela Tom Marques, é simples o plano desta sessão. De seguida teremos o prazer de ouvir a Maria Manuel numa breve lição, sempre virada para o futuro, como é seu tempo, e não para o seu timbre e não para o passado. Depois seguir-se-á um debate com o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Engenheiro Mário Campo Largo, sobre o tema Transição Digital, Cidadania e Políticas Públicas, um triângulo fundamental, conversa moderada pelo jornalista Diogo Queiroz de Andrade, a quem agradeço a simpatia, a generosidade da participação. O Diogo é um especialista nestes temas também. Por último, a encerrar a sessão, tomará a palavra o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, Dr. Amílcar Falcão, que nos honra sempre muito com a sua presença na FEUC. Muito obrigado. Senhor Reitor, Senhora e Senhor Vice-Reitores, Senhor Presidente do Instituto Politécnico, eu vou abreviar porque creio que o Senhor Diretor da Faculdade já cumprimentou todas as restantes autoridades aqui presentes e é uma honra ter aqui uma representação institucional de tão elevado nível e muito obrigada pela vossa presença. Queridos colegas, estudantes e funcionários, sobretudo queridos amigos e amigas. Quando o diretor da faculdade, o meu querido colega Álvaro Garrido, me convidou para dar a última aula, tive algumas dúvidas que o devesse aceitar. Na verdade, a última e verdadeira aula eu dei a algures em 2015, antes de, pela segunda vez, como já aqui foi dito, deixar a universidade para exercer funções governamentais. Esta não será assim, em sentido próprio, uma aula que tenha sido metodologicamente pensada. Será mais uma partilha de inquietações, de perguntas, algumas talvez ainda sem resposta, que decorrem do trabalho que venho desenvolvendo, sempre com espírito crítico e atenção ao conhecimento produzido, que são hábitos aqui adquiridos que nunca perdi em nenhuma das outras funções que ocupei. Ou melhor, será, como foi dito, a introdução a um debate, para o qual escolhi um amigo, não tanto um secretário de Estado, competente e conhecedor do tema. Alguém que percebeu cedo a importância das competências digitais como forma de progressão no trabalho e até de inclusão na vida. E assim um dia, numa salinha modesta, perto da Place Flagey, e a título gratuito, começou a transmiti-las aos imigrantes portugueses que se ocupavam de funções bem pouco qualificadas. Muito obrigada, Mário. Acresce que, por coincidência, o meu mais recente trabalho para o ensino do direito nesta faculdade foi exatamente sobre a regulação do digital, juntamente com a minha querida colega e amiga Catarina Frade, para umas lições de introdução ao estudo de direito que, com os meus colegas Elizabeth Ramos e João Pedroso, escrevemos para os nossos alunos. Também para outros, mas em especial para os nossos. E foi apenas este mais um dos trabalhos conjuntos com que procuramos adequar a investigação e o ensino do direito às especificidades de uma faculdade de economia.
Contudo, antes de me dedicar a esse tema do futuro, permitam que partilhe algumas memórias do que aprendi nesta faculdade, com muitos dos que aqui estão, ou infelizmente já não. Em jeito de agradecimento àquela que sempre foi e será a minha casa e também a esta universidade. Quando comecei, em 1974-75, esta faculdade era apenas um projeto. Não foi fácil, no meio desses conturbados e esperançosos tempos, estabilizar um plano de estudos, um corpo de professores e funcionários, encontrar os recursos necessários, incluindo as instalações, inspirar confiança aos nossos alunos, alguns estão aqui presentes e sabem bem do que estou a falar, ultrapassar as dificuldades e oposições que um dia alguém irá contar. Sobrevivemos a muitas tempestades, todos juntos, alunos incluídos, sem nos partirmos demasiado. E talvez aí eu tenha aprendido a primeira lição, que hoje aqui quero destacar, a de que as instituições nunca são um mero fruto da lei que as cria. São feitas de pessoas e dependem muito delas, da sua resiliência, criatividade e disponibilidade para agarrar o trabalho que a cada momento se mostra essencial, mesmo quando isso faz com que tenham de sair do conforto da sua área profissional. As instituições são seres vivos que nascem, crescem e até podem morrer. Mesmo aquelas que são muito antigas, como a Universidade de Coimbra. E, claro, as mais novas, como a FEUC, ainda que estejamos já a celebrar os 50 anos. Por isso, é sempre preciso que quem cuida delas, e estão aqui tantos hoje comigo, se esforce pela sua inovação, por vezes pela sua reforma mais ousada e seguramente sempre pela sua relevância, perante os que as procuram e a sociedade que as avalia das mais diversas formas. Aprendi isso nesta faculdade há muitos anos e foi uma lição que me serviu tantas vezes ao longo da vida, em especial durante o meu trabalho em 2 governos em prol da modernização administrativa. Como bem recordam os que me ajudaram a construir a Agência da Modernização Administrativa e até agora nas instituições europeias, que também não escapam a essa necessidade. A segunda lição, muito importante, que sempre me tem acompanhado, sempre, foi a da ambição no desenho dos projetos e o rigor na forma como os executamos. Sejam eles um projeto de investigação, uma nova lei ou uma nova política pública. A ambição significa investir no conhecimento novo e não nos bastarmos com as pequenas descobertas ou mudanças sem risco, quando as maiores, ainda que arriscadas, estão ao nosso alcance. Quantas vezes as transmiti às minhas equipas, naquilo que alguns aqui presentes terão achado, por vezes, um excesso de exigência e de rigor, pedindo-lhes que colocassem a fasquia alta, para nos saltarem sempre pouquinho. Não foi, Mariana? A minha querida amiga e ex-chefe de gabinete, cúmplice e vítima de vários momentos desses. A terceira lição foi a do cruzamento dos saberes. A chamada interdisciplinaridade, agora tão na moda, mas outrora tão criticada por afetar a suposta pureza do conhecimento em torno do qual se organizam tradicionalmente as faculdades de uma universidade. Tal como a lição anterior, a da interdisciplinaridade tem sido uma marca desta faculdade, embora eu a tenha aprendido, sobretudo, na investigação no Centro de Estudos Sociais. Desde a forma como esse centro foi organizado, ao seu processo de crescimento e em muitos projetos de investigação em que tive o gosto e o orgulho de participar com alguns aqui presentes. Já vi aí a Conceição e recordo sempre o que sofremos em Moçambique juntas. Muitos dos que ainda lá estão e que passaram por essa escola, como a Dina costuma chamar-lhe, sabem muito bem ao que me refiro. Por estranho que pareça, essa interdisciplinaridade também me foi útil nos projetos políticos que me coube dirigir, com o desafio que isso sempre traz. Ou seja, a necessidade que nos impõe de perceber o saber dos outros,
por mais técnico e estranho que ele nos pareça ao princípio, seja a construção de uma plataforma de interoperabilidade, eu acho que nem a palavra eu sabia dizer bem, que esteve por detrás do cartão de cidadão, a primeira plataforma de interoperabilidade para os serviços públicos. As questões de cibersegurança, está aí, algures o Almirante Gamermas, que foi o meu professor, ou como se treina um algoritmo, não foi Rui Lourenço, que tiveste muito que me ajudar. E, finalmente, a lição sobre a importância de dar atenção ao impacto do trabalho que fazemos, aos seus resultados, à sua relação com a sociedade, como o Álvaro já disse. Reconhecendo que a vida académica não é feita apenas de publicações científicas em revistas reconhecidas. Também é, mas não é só. É um espaço aberto à comunidade, com quem sempre tem de aprender e a quem sempre tem de devolver alguma coisa. E por isso recordo com gosto que temos, quando vemos que os resultados da nossa investigação, não acontece sempre, se traduzem numa política pública ou contribuem de algum modo para uma economia mais produtiva ou uma sociedade mais justa. Como aconteceu quando finalmente, depois de muito esforço, vários relatórios e vários ministros também, vimos a nossa investigação sobre a justiça em Portugal inspirar a sua reforma há cerca de 20 anos, quando António Costa se tornou Ministro da Justiça. Mal sabia eu na altura que iria trabalhar com ele muito mais tarde. Acho que foram estas 4 lições, todas aqui aprendidas, que me fizeram olhar sem medo para alguns desafios mais complexos e difíceis, as chamadas missões impossíveis, como a gente gostava de dizer, um dia simbolizadas na oferta de uma vaca voadora. Sejam as que enfrentei no Governo ou até agora as do Parlamento Europeu, quando discutimos a regulação da transição digital, como vos mostrarei já daqui a pouco. Nenhuma destas lições estava escrita nas paredes desta casa e presumo que ainda não está. Aprendi-a com muitos e muitas que por aqui passaram, ou ainda aqui trabalham, mais velhos e mais novos, professores, investigadores, alunos e funcionários. Tenho a certeza que falharia alguns se os citasse a todos, mas senti que seria injusta se não citasse nenhum. Por isso escolhi 3 inesquecíveis colegas e mestres, que já cá estavam quando eu cá cheguei em 1974, 75, pela primeira vez. O José Guilherme Xavier de Basto, as longas e inesquecíveis conversas, de manhã à mesa de café, ou quando tínhamos o gabinete frente a frente no mesmo andar dos Limas. O seu sentido prático da vida, não enfrente sempre os obstáculos, de vez em quando passa ao lado, se puder. Lembrei muitas vezes deste conselho. O seu gosto pela ópera, mas acho que não aprendi bem. Tantas e tantas inesquecíveis recordações. O Joaquim Romero de Magalhães, que me forçou a entregar a tese naquele final de agosto, que chegaria de férias, nem mais, nem menos um dia. E que durante os meus tempos no Governo, quando nos cruzávamos na rua, sempre teve para mim uma palavra de enorme ânimo e até de algum orgulho, quando as coisas me corriam menos mal. E, naturalmente, o Boaventura Sousa Santos, que não foi só o meu orientador de tese, mas também o exigente e sempre inovador diretor do Centro de Estudos Sociais e de vários projetos onde trabalhei, e, sobretudo, aquele com que aprendi a ser muito exigente com a qualidade do meu trabalho e a dos outros. A muitas e muitos funcionários de todos os serviços desta casa, e não apenas dos mais úteis para a nossa investigação, devo muita ajuda e sempre um enorme carinho, porque isso também conta muito, quando aqui passamos dias infinitos e às vezes até noites para organizar um evento ou terminar um relatório dentro do prazo previsto, e há quem se mantenha firme ao nosso lado. Teresa, lembras-te daquele colóquio que nós organizámos, sem que isso fosse a sua obrigação. De todos os meus alunos, recordo não apenas o estímulo que me transmitiram na preparação das aulas, de uma área que não era a sua principal, mas também mais tarde, as palavras de muitos e de muitas que vou encontrando por aí, tantas vezes em posições de destaque, presidindo a câmaras, em empresas, em organizações internacionais, de Coimbra, Lisboa, Viseu, Bruxelas.
está por aí a Maria de Céu e o Manuel Machado, e cito estes dois em nome de todos, porque foram dos primeiros, quando reconhecem a importância e a utilidade para a sua vida profissional daquilo que um dia lhes ensinei. Para todas e todos os outros colegas que tanto me ajudaram, em especial quando fui presidente do Conselho Científico, do diretivo, membro do Conselho Diretivo, presidente da Assembleia da Faculdade ou sua representante no Senado, muito obrigada e sabem que nunca os esquecerei. E para fechar esta parte de memórias, permitam-me apenas uma palavra de agradecimento para todas e todos que hoje aqui quiseram estar e que sabem, me derreteram o coração de vos ver, muito em especial para aqueles que nos meus gabinetes do Governo, nos serviços públicos que tutelei, nas áreas que me coube orientar, na Agência para a Modernização Administrativa, na Igualdade, querida Rosa, na Inovação Social, são tantos que eu não vou citar, porque é uma fila inteira que está aí presente, sabem como vos adoro, na cibersegurança, já aqui referi, e agora no Parlamento Europeu, o David e o Zé, mas os outros também estão à distância, colegas e amigos, sobretudo, que comigo partilharam e me ajudaram e ajudam em outras aventuras menos académicas, mas sempre igualmente exigentes, e onde tenho a certeza que juntos sacrificamos muitas horas de lazer, de família, de férias, de sono, unidos num propósito comum, o de contribuir para um país melhor. Sem esquecer, obviamente, a minha querida família, a memória dos meus pais, a presença dos meus irmãos e sobrinhos, Mariana e António, e de todos os meus adorados amigos, Joana e Leonora, em nome de todos, e a Cândida, claro, com quem sempre tenho contado, e muito especial do meu querido marido, ali presente, todos eles tão presentes, sempre presentes, para festejar ou para consolar. Se alguma coisa a minha vida académica e profissional me tem oferecido de bom, foi ter ficado com amigos e amigas, mas mesmo amigos e amigas, aqui e um pouco pelo mundo por onde andei, em projetos, cooperação, investigação, associações internacionais, de Moçambique ao Mali, Cabo Verde, no Brasil, Argentina, França, na Bélgica ou na Alemanha. E em nome desses amigos de lá de fora, recordo a memória de um muito especial, que hoje estaria aqui, se fosse possível, mas já não é. O Bernard Remis, com quem partilhei a direção da Associação Internacional de Direito Económico e muitas aventuras na Argentina ao Congo. Tomara que isso, assim, possa continuar. Jubilamos, mas não morremos. E agora vamos então à nossa espécie de aula sobre a regulação da transição digital, cuja importância me vou dispensar de provar. Como já aqui foi dito, a par da transição climática, este tema absorve grande parte do trabalho legislativo atual das instituições europeias, não apenas do Parlamento Europeu. Neste mandato, no Parlamento, iniciado em 2019, tivemos já leis para regular as plataformas, os mercados digitais, estimular a economia de dados, a cibersegurança e até em áreas que não são puramente digitais, como a segurança dos produtos ou o crédito ao consumo, foi preciso rever a legislação para adaptar a produtos dinâmicos, produtos que evoluem ao longo da sua vida, produtos inteligentes ou novas formas de crédito digital. Assim, a transição digital toca, de algum modo, todas as áreas, até todas as áreas desta faculdade, desde as relações internacionais, como tornar global a regulação ou alguns princípios, sem a qual não há regulação possível, ou a economia, a gestão e a sociologia que não escapam ao impacto da análise de dados nas suas diferentes aplicações. Acontece que a transição digital que atravessamos não se faz apenas de mudanças incrementais. Mais do mesmo, ainda que melhor. Computadores mais rápidos, servidores mais potentes, um telefone mais inteligente, um acesso melhor a mais informação e algumas tarefas automatizadas. Muitas das mudanças que atravessamos são
profundamente disruptivas, com o surgimento de tecnologias que não afetam só a economia, afetam a nossa vida pessoal e coletiva. E o exercício de quase todas as profissões afetam a democracia. E afetam a nossa profissão também, a maneira como ensinamos e como aprendemos. E eu, aliás, se tivesse podido investigar para esta aula, o tema que escolheria seriam os desafios metodológicos que a transição digital coloca à aprendizagem e as oportunidades que ela traz em termos de ensino personalizado. Não seremos, no entanto, nós, os professores universitários, os mais afetados por essa transição. Há outras profissões mais afetadas, desde logo aquelas que irão desaparecer. Estima-se que na Europa 51 milhões de postos de trabalho estejam em risco por causa da automatização. E não são só postos de trabalho não qualificados. Por vezes são postos de trabalho até muito qualificados. Não vou enumerar aqui todas as causas desta disrupção e, muito especial, descrever as tecnologias que estão na sua base, nem seria competente para o fazer. Escolhi apenas uma, os dados. A nossa capacidade de os recolher, armazenar e analisar. E de, a partir deles, decidir de forma muito mais fundamentada, ou até decidir de forma automática, com algoritmos que aprendem com as decisões. Os dados estão em todo o lado. Chegam-nos das coisas conectadas, chamada internet das coisas, e cada vez mais das pessoas, sejam cedidos de forma voluntária ou menos consciente. O valor da economia dos dados na União Europeia atingiu cerca de 325 mil milhões de euros em 2019, 2,6% do PIB europeu. E estima-se que em 2025 esse número esteja nos 550 mil milhões. Naturalmente, o acesso a tantos dados é um tema sensível, sobretudo quando falamos de dados pessoais, às vezes quase dados íntimos. No entanto, é também uma oportunidade enorme, pelas inovações que pode desbloquear, pela antecipação de problemas que permite, resolvendo-os ou evitando-os, e pelas soluções que nos oferece. Como vamos equilibrar estes dois interesses em profunda competição? De um lado, a proteção dos indivíduos e das nossas sociedades. Do outro, as enormes oportunidades. Não apenas económicas, mas também para a resolução de desafios sociais importantes. Podemos pensar em coisas simples e podia dar muitos exemplos. A informação que fornecemos às apps, que nos dizem o trânsito em tempo real, vale 730 milhões de horas, segundo estimativas de quanto tempo de para-arranca conseguimos evitar graças a elas. Mas podemos também pensar em coisas mais complexas. No campo da oncologia, quer o diagnóstico, quer o tratamento, quer o prognóstico, são cada vez mais detalhados e isso deve-se à quantidade de dados disponíveis pertencentes a casos passados. Os tratamentos que anteriormente se davam a qualquer doente com cancro da mama e que só resultavam em parte delas, são agora refinados. E conseguimos saber se o tratamento X vai funcionar nos doentes ou nas doentes A e B, mas não na C, que precisa do tratamento Y ou de uma combinação de terapêuticas. Outro dia, em Bruxelas, dizia-me um grande laboratório farmacêutico que, neste momento, era mais importante para eles os dados que os próprios laboratórios de investigação tradicional, de modo a poderem adaptar os medicamentos que já tinham a cada doente, ou seja, poderem personalizar os medicamentos. Novas tecnologias emergentes, como a realidade aumentada ou a realidade virtual, poderão trazer ainda mais inovação, com auxílios em contexto laboral, apresentando informação adicional no campo de visão dos trabalhadores. Este é o lado excitante da moeda, mas há outro. O lado dos riscos, da utilização indevida de dados para limitar a privacidade e a liberdade,
bem como a parte escondida ou pouco visível do mundo digital. Ou seja, o lado da desproteção dos dados, do falso consentimento para o seu uso, da excessiva contratação de dados em atores poderosos de nível global, o da falta de transparência, o da dificuldade em auditar certas utilizações. Fala-se muito do metaverso, por exemplo. O metaverso, sendo um universo virtual, será provavelmente mediado por equipamento e software proprietários, o que dá a grandes empresas como a Meta novas oportunidades para capturar dados pessoais muito sensíveis, por exemplo, a monitorização do olhar ou dos movimentos corporais finos. Bem, então é aqui que entra a regulação. A regulação para definir o equilíbrio possível entre a utilização dos dados e a sua proteção, com vários dilemas e dificuldades, incluindo a seleção dos instrumentos que estão ao seu dispor. Adotar uma abordagem demasiado despreocupada pode ter impactos negativos nos direitos fundamentais. Mas, por outro lado, uma abordagem demasiado protecionista, demasiado restritiva, levará a oportunidades perdidas para solucionar problemas individuais e coletivos das nossas sociedades, como alguns dos que referi, mas muitos outros poderia aqui dizer, incluindo em matéria de transição climática. Entre esses dilemas que subjazem esta regulação, gostaria de destacar basicamente 3. O primeiro é o de saber onde acaba o interesse individual de proteger os meus dados e começa o interesse coletivo de eles serem utilizados. Tudo dependerá sempre do nosso consentimento? Ou é possível dispensá-lo, por exemplo, para a investigação científica? E mesmo que seja preciso o consentimento, como asseguramos a sua qualidade? Ou seja, que ele não é dado porque é uma condição sine qua non para eu aceder a um serviço tido como indispensável. Quantas vezes explicamos e consentimos exatamente, queremos é andar depressa e chegar onde desejávamos. Além disso, o interesse coletivo pode obrigar a que os dados não sejam usados, mesmo com o consentimento do seu titular. Por vezes, os meus dados contêm informação de interações com terceiros e permitem tirar conclusões sobre outros grupos de pessoas que não consentiram. O segundo dilema é o da inovação. É muito bom discutir aqui numa universidade, limitando a utilização dos dados. Não deixaremos que outros países e regiões do mundo e centros de investigação e universidades, onde esses limites não existem ou são de cumprimento meramente voluntário, nos ultrapassem nos resultados obtidos, tornando-os, a nós europeus, mais dependentes das suas tecnologias e destruindo qualquer sonho europeu de soberania digital? Por muito que afirmemos que não há inovação a qualquer preço, e não há, e que ela deve sempre merecer a nossa confiança, esta questão não pode ser ignorada. E o terceiro dilema é o da eficácia desta regulação. O que é que nós podemos efetivamente conseguir com ela? O que é que vamos mudar a partir do território limitado da União Europeia, onde nem sequer estão sediadas as principais empresas do setor? Teremos capacidade de alterar o comportamento de atores globais, dominantes, muito poderosos. É que estamos a falar de atores que, se fossem países, teriam a maior população do mundo. O Facebook tem, ou o Meta tem, quase 3 mil milhões de utilizadores mensais ativos. E seriam membros do G7. O valor do mercado da Apple só é batido pelo PIB de 4 países, os Estados Unidos, a China, o Japão e a Alemanha. Nunca vimos no mundo atores tão globais, tão poderosos. Será possível reduzir através de regulação, um regulamento europeu, a assimetria de informação, garantir a transparência de modo a detectar o uso dos indivíduos dos dados, enviesamentos, discriminações, exploração de dependência e outros abusos de posição dominante? Eu disse que ia fazer perguntas sem resposta. Aqui estão elas. Hein? Os 2 regulamentos recentemente aprovados na União Europeia para os serviços e mercados digitais, na GIRE, o DSA e o DMA, vão ser o teste para isto. É esta capacidade
nomeadamente conta algumas disposições, como a interoperabilidade para os serviços de mensagens, para dar apenas um exemplo, de modo a prevenir a captura dos utilizadores por parte daqueles que já dominam o mercado. Além disso, para que seja bem sucedida no espaço da União Europeia, a eficácia desta regulação depende ainda de ser possível, não digo convergir em termos regulatórios, mas pelo menos convergir em termos de princípios comuns a nível global, ou pelo menos com uma parte do mundo, que se consubstancia um modelo democrático de utilização e proteção de dados. E o que é verdade, na verdade a gente diz que o Regulamento de Proteção de Dados foi adotado em outros países do mundo, como o Japão, mas nos Estados Unidos só foi adotado na Califórnia. E os Estados Unidos e a União Europeia, não falo na China, naturalmente por razões óbvias, têm tido uma abordagem muito distinta quanto à regulação do digital. Onde a União Europeia está a usar a regulação, a aprovar ou a discutir, os Estados Unidos promovem a criação de códigos de conduta voluntários. São voluntários. Podemos chegar ao mesmo resultado ou não. Seja como for, uma vez que decidimos na União Europeia que a regulação da transição digital é incontornável, e eu mostrei-vos, e não vos mostrei todos, a quantidade de diplomas que já foram aprovados ou estão em vias de o ser, importa saber como desenhá-la e que instrumentos preferenciais podem ser usados para que atinjam os seus objetivos. E o primeiro instrumento é, naturalmente, o da proibição, mais clássico. Foi isso que fizemos no Regulamento dos Serviços Digitais, proibimos que se usem dados sensíveis para enviar anúncios, para direcionar anúncios. Ou na proposta do Regulamento para a Inteligência Artificial, provavelmente, além de outras coisas, serão proibidos os brinquedos para menores com assistência de voz que encorajem comportamentos perigosos, ou aplicações de scoring social. Este é o instrumento mais clássico. O segundo é o da antecipação e prevenção, ou seja, porque há aquela questão que eu vos disse, o dilema da inovação é condicionar a utilização dos dados ao conhecimento dos seus impactos, de modo que eles possam ser prevenidos. Voltando ao chamado Regulamento da Inteligência Artificial, por exemplo, as chamadas aplicações que fazem pontuação da nossa capacidade de pagar um crédito, ou aquelas que implicam a utilização de inteligência artificial em cirurgia assistida por robôs, sejam avaliadas antecipadamente quais são os riscos que têm, de modo a que eles possam ser reduzidos, se for o caso. E o terceiro, talvez o mais soft, é o da transparência da informação, para permitir o controle público. É dar mais transparência à parte invisível do mundo digital. Se as grandes empresas, em particular aquelas que apresentam maiores riscos sistémicos ou individuais, estiverem em condições de abrir a informação, a regulação pode ser flexível, pode ser ajustada e os riscos podem ser avaliados a cada momento. Foi o que fizemos, por exemplo, no caso das auditorias de risco sistémico para as plataformas online no regulamento sobre os serviços digitais, que vai obrigar a plataformas como a Facebook ou motores de busca como o Google tornar mais visível algumas das suas políticas que hoje não são. E algo semelhante está previsto também para a inteligência artificial. Tudo isto, assim dito, até parece simples, mas nunca é fácil esta combinação. Leva horas, dias e meses para se chegar a um consenso no Parlamento Europeu. Às vezes não se chega e depois ainda se vai negociar com o Conselho. Todas as opções, ou sejam mais proibitivas ou menos proibitivas, têm riscos, como vos tentei mostrar, e, portanto, por vezes não é fácil chegar ao ponto de equilíbrio. Por isso mesmo convém fazer uma coisa que não é muito típico nos legisladores, que é ser prudente e experimental. Não descobrimos ainda a solução da regulação flexível, mas temos que trabalhar nesse sentido também. Não é um método muito tradicional. Noutras ciências, sim, mas no direito não tanto. E talvez por isso se fala cada vez mais agora em legal design ou em regulatory sandbox, que são uma maneira de testar a eficácia das regras e também de garantir confiança aos que por elas são afetados na sua atividade. O que os espanhóis estão a fazer já
com o regulamento da inteligência artificial, mesmo antes dele estar aprovado no Parlamento Europeu. Caras e caros amigos, estamos a iniciar um longo caminho para aprovar, a nível europeu, regulação no domínio digital, que está longe de chegar ao fim. E que eu creio que, quando chegar ao fim, já teremos novos desafios que vão exigir a sua revisão. Mas o tempo não para. E por isso, em simultâneo, estamos já a usar muitas das tecnologias que referi e outras que não referi para melhorar serviços públicos e privados. Como podemos continuar a fazer, mas ao mesmo tempo respeitando regras e também princípios éticos muito importantes para os investigadores, chamada ética por omissão, incorporando o melhor da nossa investigação científica, foi um bocadinho o tema que escolhemos para este debate entre mim e o Mário, moderado pelo Diogo Queiroz de Andrade, a quem agradeço muito. Dá-se o caso do Mário Campo Largo já ter estado do lado onde eu estou agora. Não foi bem do mesmo lado, mas foi lá perto. E vice-versa. Ele está agora onde eu já estive. Por isso, acho que este debate até é capaz de ser engraçado. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença, queridos amigas e amigos, e assim me dirijo a todos em geral, aos colegas e a todos que representam as instituições aqui presentes, e espero poder continuar a contar com a vossa atenção no debate que se segue. Bom, cabe-me moderar a próxima parte desta tarde. É certamente uma das tarefas mais fáceis que eu já tive, não só pela qualidade dos convidados, mas também pela excelência do momento. Permitam-me uma nota pessoal. Eu, enquanto jornalista, tenho acompanhado, em grande medida a nível europeu, as questões tecnológicas. Isso tem levado a que tenha ido algumas vezes a Bruxelas e tenha-me cruzado com os dois convidados que aqui estão, e conhecendo também os vários intervenientes que estão presentes no espaço europeu, devo dizer, e isto não tem qualquer medida de portugalidade ou provincianismo, é verdade que as pessoas que aqui estão, especialmente a Maria Manuela, agora com o Mário Campo Largo já não está em Bruxelas, têm deixado uma marca ao nível dos melhores dos melhores intervenientes a nível das questões da regulação, especialmente, e da execução de políticas públicas a nível europeu. E por isso, o elogio e o que está a acontecer aqui hoje é mais do que merecido e é mais do que justificado, porque a Maria Manuela Leitão Marques tem deixado uma marca bastante importante no trabalho que está a fazer no Parlamento Europeu, e isso é reconhecido por todos os seus pares. Um aspecto muito interessante, como a Maria Manuela acabou de dizer, do percurso de ambos, é que acabou por ser um percurso relativamente inverso, ou seja, quando Mário Campo Largo foi para Bruxelas, Maria Manuela estava em Portugal, na administração pública e depois no governo, também na administração pública, e depois, ao contrário. Portanto, quando Maria Manuela foi para Bruxelas, Mário Campo Largo veio para Lisboa, para o governo português. Tendo este percurso vários pontos em comum e tendo lidado, obviamente, com as mesmas questões, e a questão da tecnologia, às vezes, para quem está de fora, pode parecer uma questão um bocadinho críptica ou um bocadinho sem relação direta com as pessoas, tendo o impacto brutal que tem, como a Maria Manuela também explicou. A minha primeira pergunta para ambos tem precisamente a ver com isto. Como é que se percepcionam as diferenças e as semelhanças ao tratar estes mesmos temas em Bruxelas e em Lisboa? Começo pela Maria Manuela. Eu posso começar, sim. Primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Agradeço em particular a Maria Manuela a simpatia de me convidar para estar aqui. Seguramente não mereço, mas é com muito prazer que estarei aqui a debater. E é interessante, de facto, esse percurso, de uma maneira simétrica que nós fizemos, e aquilo que fascina quando se vai para Bruxelas, e espero que depois a Maria Manuela possa confirmar, mas eu fui um jovem para Bruxelas, é a possibilidade de encontrar pessoas a nível mundial de uma forma
muito natural e que nos ensina uma série de perspectivas mais globais. E Bruxelas tem esta grande enfim, virtude de nos permitir pensar de uma maneira, eu digo abstrata, mas não como abstrato não ligado à realidade, mas com um nível de abstração bastante grande, digamos, políticas que são feitas. Não temos a pressão do dia-a-dia, que seguramente hoje experimento em Portugal. Temos a possibilidade de olhar e comparar métodos daquilo que eu chamo mais de governança do que propriamente governo, que é aquilo que a Maria Manuela e eu próprio sentimos quando estamos aqui, e isso permite-nos trabalhar com um conjunto de stakeholders muito alargado que enriquece muito o debate. Aquilo que eu tenho verificado ao longo dos anos em Bruxelas, no meu caso pessoal, é que ele me deu a possibilidade de estar um pouco à frente do meu tempo. Ou seja, alguns dos debates que nós tínhamos a oportunidade de ter em Bruxelas estavam um pouco além das preocupações imediatas de muitos dos governos, independentemente do governo português ou de outro país qualquer. Eu tive a felicidade de ter trabalhado em áreas como o 5G, ter começado digamos, a investigação nessa área, quando provavelmente isso não era uma preocupação latente em muitos países. Ter a oportunidade de ter discutido os aspectos da internet das coisas ou de cloud, numa altura em que a pressão política ou de implementação e a pressão do debate que a Maria Manuela aqui trouxe hoje, que é um debate que vai muito para além do aspecto tecnológico e muito para além do aspecto tecnológico para englobar os aspectos de regulação e os aspectos de relação com o cidadão e o interesse do cidadão. Aliás, este acho que é um processo que a própria Bruxelas, ao longo dos anos, desenvolveu. Embora, de uma maneira incipiente, nos anos 98 se tivesse feito a desregulamentação ou a regulamentação das telecomunicações, só efetivamente nos anos 2000 é que os aspectos da regulação e da interação entre a regulação e o digital passaram a estar na ordem do dia, o que culmina hoje em dia neste slide muito interessante que a Maria Manuela pôs, com os aspectos de regulamentares à volta do digital, que não são, e devo dizê-lo, que são inovadores em si próprios, ou seja, não há outra área geográfica do mundo tenha trazido para a ribalta da discussão política toda esta problemática. E, uma vez mais, a Europa irá aprender muito. Agora, tomo o caso pessoal da Maria Manuela, aprende-se muito, vai ser raro com certeza, mas tem-se a vantagem de estar a desbravar um caminho. E ainda que tome consciência de que coisas como o RGPD não estão ainda tão vulgarizadas quanto nós gostaríamos, também é verdade que as coisas fazem o seu caminho e também é verdade que largas porções do mundo têm hoje a consciência que não se pode viver no digital sem o RGPD, como amanhã não se poderá viver sem um DMA ou um DSA. Sim, acho que estou com o som. Vamos agora trocar, não é? Pois eu, quando fui para Bruxelas, senti a falta da pressão do dia-a-dia. Lá vive-se sem pressão, isso é verdade. E outra coisa que eu estranhei, vou dizer, começar aqui para estranhei, o Sr. Reitor vai me entender muito bem, e o Sr. Diretor da Faculdade também, eu sempre geria escassez. Eu geria escassez quando geria um projeto no SES, porque o dinheiro era sempre pouco, tínhamos que ser muito rigorosos na sua administração. Eu geria escassez aqui na faculdade, porque sabíamos que também o orçamento nunca era aquele que queríamos. Então, no governo, é que geri mesmo. Diziam-me quando lá fui a primeira vez, você devia ter vindo há 10 anos, porque há 10 anos havia dinheiro para tudo, mas eu, quando lá cheguei, já não havia dinheiro para nada. Mas também nada se deixa de fazer. Às vezes é preciso encontrar outras maneiras. Também vou dizer que nunca deixei de fazer nada por falta de dinheiro. Às vezes é preciso encontrar as maneiras, poupar aqui, fazer acolá, estabelecer prioridades. Quando eu cheguei a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, eu vi-me com o desafio de gerir a abundância. Neste sentido de que há estudos sobre tudo. Na verdade, aquilo que o Mário disse, a qualidade da decisão, se não é boa a decisão lá, não é por falta de recursos para ser boa, porque nós podemos ouvir e ouvimos os melhores. Agora, então, ouvimos os melhores em que parte do mundo eles estejam, mas mesmo quando eles se deslocavam, também ouvíamos os melhores do setor público ou do setor privado das várias universidades. Pedimos os estudos que queremos. É raro não conseguir pedir um estudo que seja necessário para uma determinada decisão.
temos uma comissão, que aliás faço parte, porque enfim, a minha vida académica também condicionou as minhas opções, sobre a importância da ciência e da tecnologia na decisão regulatória. Uma comissão que só pensa nisso, naturalmente, onde só passam estrelas que falam sobre os diversos temas sobre os quais nós pensamos que vamos ter que decidir ou já estamos a decidir, que é o STOA. Aliás, recomendo a todos que estejam interessados que entrem no site do Parlamento Europeu e vejam os estudos que o STOA se candidatem a fazê-los também. Aqui fica o desafio, porque muitas vezes vemos poucos investigadores portugueses no painel de expertos ou de especialistas, como se costuma dizer. E, portanto, a minha primeira surpresa foi essa, o que é, para quem vem da vida universitária, é uma excelente notícia, poder, na verdade, pensar tudo com muita informação, com muito conhecimento. Às vezes nem tenho capacidade de ler toda a informação e os desgraçados que estão ali, o David e o Zé e os que estão longe, sabem que muitas vezes nos vemos aflitos para digerir tudo aquilo que gostávamos de ler antes de poder fazer uma emenda aqui e acolá. O que eu acho que às vezes é difícil para quem trabalhou, para quem veio deste lado, não é? Para quem esteve na tua posição, para além da falta da pressão, que eu gosto, e eu gosto de ver resultados, e lá os resultados hão de vir quando eu talvez já não estiver no Parlamento Europeu, daqui a muito tempo, portanto falta o estímulo de ver os resultados. E o que me preocupa mais, e é o ponto que vou terminar esta breve intervenção, é que muitas vezes o desenho da regulação, do ponto de vista do seu enforcement, assim, da sua aplicação, que depois vai ser feita por cada Estado-membro, é feita pela bitola alemã, como eu costumo dizer. Não sei se é a bitola alemã, se é a holandesa, se é a francesa, mas é a bitola de países ricos, ou pelo menos que se julgam como tal. Ou países que têm muitas instituições, e eu tive a oportunidade, e o Mário também já deve ter tido, de comparar as nossas instituições portuguesas com as dos outros países onde estava na tua função, não é? Portanto, países que têm muitas instituições poderosas e capacidade de criar outras. E eu sempre que vejo um regulamento a sair assim, fico assim, agora quando isto chegar a Portugal, quem é que vai tratar disto? Não é? Quem é? Não sei, está ali a Catarina Castro, a Sra. Ministra da Justiça, muitos vão calhar lá à vossa área. Quem é que vai tratar disto? Quantas pessoas nós temos para tratar disso? Às vezes até sei quantas pessoas é que nós temos e as muitas que nós não temos. E esta ideia de a bitola institucional ser alinhada pelo mais capaz, pelo que tem mais capacidade institucional, é algo que também às vezes me deixa um pouco desconfortável. Não sei se posso discordar da Maria Manuel num evento como este. Eu creio que sim. Creio que é saudável. E também não sei se é uma diferença... Foi uma surpresa para ti quando cá chegaste. Não. Também não sei se é uma diferença, talvez, entre o facto do Parlamento e a Comissão ser duas instituições diferentes. Eu nunca deixei de sentir uma certa pressão. E acho que aqui o que é importante também é os Estados-membros perceberem, e agora, pondo nesse lado, estou completamente de acordo com a nossa dificuldade ou com o desafio que corresponde à necessidade de comentar em poucas horas uma multiplicidade de documentos. Aliás, tenho passado gratos fins de dia a tentar perceber algumas das coisas fundamentais sobre as quais teremos que comentar, e isso obviamente tem a ver com o tamanho dos países, tem a ver com a dimensão. Estou aqui a ver pessoalmente Gamer Marques e vejo a comparação entre os departamentos de cibersegurança português e o departamento de cibersegurança holandês ou belga, que é praticamente um país da mesma dimensão de nós, não tem verdadeiramente nenhuma comparação, ou não. E, portanto, é evidente que esse aspecto é importante, mas eu acho que na Comissão, a Comissão, aliás, sofreu, talvez, posso dizer, um percurso muito interessante. Com o Covid, acabou por operacionalizar mais uma série de coisas, ou seja, a intervenção que teve no domínio da saúde, por exemplo, foi particularmente interessante e que foi crítica para a dimensão europeia. E, portanto, há aqui uma pressão também que o Parlamento tem, porque faz uma visão da regulação, da legislação a mais longo prazo e é estruturante para a Europa, e isso também acho que é importante relevar, é que a Europa tem-se conseguido estruturar por causa desse pensamento, essa capacidade de termos esta duplicação, esta dualidade entre Estado-membro e
e a Europa, e temos delegado, de alguma maneira, esta visão de futuro a uma Comissão, a um Parlamento que pensam, baseado em conhecimento bastante bem documentado, digamos, as dimensões do futuro. Inventarmos o futuro é uma coisa fundamental para qualquer país, para qualquer região e, neste caso, para a Europa. E há uma coisa que posso acrescentar, evidentemente, que, como eu deixei claro, esta regulação, mesmo sendo decidida a nível europeu, tem problemas quanto à sua eficácia. Quanto mais, quer dizer, nenhum Estado-membro poderia por si só fazer o que a Europa está a fazer, não é? Nem teria sentido, porque um Estado-membro não consegue, de facto, viver isolado. Deixem-me pegar num outro aspecto desta dicotomia Bruxelas-Lisboa. Que não precisávamos de moderador. É verdade, eu já sabia. Eu avisei que ia ser uma tarefa fácil, eu sabia. Um outro aspecto interessante, e eu sei que ambos entendem a governança como uma missão aos cidadãos, tem a ver precisamente com a proximidade ao cidadão. Ao cidadão eleitor, ao cidadão. É diferente necessariamente em Bruxelas e em Lisboa. Como é que sente isso, Manuel? Pois, sim, nós lá não temos cidadãos nem cidadãs, não é? Quer dizer, estamos por conta própria. Mas hoje eu acho que cada vez mais há cidadãos e cidadãs atentos ao que se faz em Bruxelas. De resto, o lobby é organizado no Parlamento Europeu, nós recebemos oficialmente tudo registado e tudo transparente, e aliás muito interessante essa atividade, porque muitas vezes, porque os lobbyistas não são parvos, pelo menos a maior parte deles, e não vão para lá dizer assim, faça assim, que é o que me interessa. Não, eles levam também conhecimento, não é? Eles levam alguma coisa que capta a atenção do deputado, não é? E estudam com quem é que vão falar, não é? E, portanto, não sei, mas eu, para mim, às vezes aprendo muito com eles e depois também ouço naturalmente, descodifico e creio que hoje há cada vez mais atenção desse ponto de vista, mas, obviamente, não é a pressão que se sente a nível nacional. A nível nacional, quando, não é, Mário? Quando nós anunciamos uma medida do Simplex e ela não tem resultados, não é? Quer dizer, não é só... Há muitas mensagens até individuais. Eu recebia com frequência, olha, disse que havia aqui Simplex, não está cá Simplex nenhum, olha para isto, olha como aconteceu. Eu recebia com frequência no governo, e devo dizer, e eram muito úteis, porque às vezes tinham toda a razão, não é? Eu ia lá ver, na verdade, não chegou lá, não é? E vamos lá melhorar isto. O nível de Bruxelas é outro nível de decisão. Diga-se passagem que a Sra. Ministra, na altura, também procurava os cidadãos, porque mandava os membros do seu gabinete visitar as lojas de cidadão para identificar exatamente o que é que se passava. Portanto, aqui já não se trata de uma... Eu própria fiz de cliente externo no serviço de atendimento ao cartão de cidadão. Eu próprio. Ainda não ousei entrar por esse caminho, mas se calhar a partir de hoje vou-me convencer da importância disso. Mas diga-se passagem que há um mecanismo... É curioso que a Constituição Europeia passa muito por esta ligação ao cidadão e há, de facto, ao longo da minha vida eu tive casos, particularmente, ou para mim, têm um sentido e são muito interessantes quando se fazem experimentações. Penso no caso das cidades inteligentes. Foi um trabalho feito muito com as cidades. Perceber isso numa lógica europeia é particularmente importante. E assim gostaria que os países tivessem a coragem para depois também utilizarem esses estudos comparativos que vão um pouco mais à frente para adaptar de uma forma mais geral aos seus próprios países. Quando falamos no AIDS, por exemplo, quando falamos nos aspectos de segurança, também houve, durante, se calhar até anos demais, testes para que depois informam a tomada de decisão. Portanto, há uma tentativa... Há, aliás, uma obrigação quase absoluta, se a União Europeia quiser ter essa ligação aos cidadãos, de desenvolver. Agora, a verdade, como a Maria Manuel diz, é que quando estamos num governo, como a Maria Manuel esteve e como eu estou, temos a percepção de que estamos muito mais próximo do cidadão, recebendo disso o impacto, digamos, de pressão, mas também tendo um prazer particularmente grande quando conseguimos satisfazer aquele que é o estereotipo de um cidadão que nos parece importante. E, aliás, é muito interessante que um dos programas emblemáticos da Maria Manuel, que é o Simplex, e que, aliás, eu próprio associava apenas à ideia de simplificação, porque Simplex parece-me querer dizer simplificação, mas descobria, logo cheguei aqui, que ele queria dizer muito mais. E queria dizer sim às pessoas. E isso é particularmente importante. Até esta centralidade do cidadão,
esta despreocupação de trazer ao cidadão a estrutura organizativa da administração pública que existe num determinado momento, composta por AMAs e por Ministérios das Finanças, Ministérios da Justiça, com o devido respeito, e todos os outros, é a despreocupação de o trazer, é de facto a preocupação de não o trazer ao conhecimento do cidadão. Porque o cidadão tem um desafio para resolver, tem um problema, um desafio para resolver naquele momento. E efetivamente, não lhe interessa muito saber se quem lhe vai dar a resolução é este ou aquele departamento, ou, na maior parte dos casos, fazendo agora referência ao discurso inicial da Maria Manuel, ponto absolutamente importante, hoje não se vai resolver o problema do cidadão com este ou com aquele Ministério, porque a questão é de integração das várias perspectivas. É esta visão holística que é particularmente importante. O cidadão é um cidadão social, é um cidadão empreendedor e é nessa perspectiva que ele quer que a administração pública responda. E, portanto, esta pressão que às vezes pode ser considerada negativa, e é porque às vezes é terrível quando nós estamos a tentar fazer alguma coisa e depois alguma coisa falha e não temos aquele feedback positivo, é também muito importante para nós ouvirmos, escutarmos. E devo dizer também que a Maria Manuel criou, na altura, na AMA, o LabX, ou o LabX, como agora deveria dizer, o LabX que tem esta preocupação particular, que é ouvir, perceber, mas não perceber numa lógica unidirecional, mas perceber numa lógica pluridirecional, que é o cidadão no centro e como é que a administração pública no seu total, no seu todo, consegue responder àquele cidadão naquilo que se chama hoje um evento de vida. E, portanto, estas dimensões que a Maria Manuel tanto experimentou aqui em Portugal e que, de alguma maneira, ao mesmo tempo que ela estava a experimentar, eu teorizava em Bruxelas, são a fonte, digamos, das minhas preocupações hoje em dia. Porque dessa parte teórica eu estou agora no mesmo papel que a Maria Manuel a tentar implementá-las de uma forma coerente, consistente e económica, porque se é verdade que não sei há quantos anos não havia dinheiro, hoje é pior. Não. Este foi mesmo um detalhe que eu não deveria ter dito. Mas, digamos, é sempre escasso, mas também reforço a ideia que a Maria Manuel disse. É que se houver um objetivo concreto, se nós estivermos comprometidos com isso, não é seguramente por falta de dinheiro que isso não se faz. Porque, muito para além das coisas que são importantes fazer com o dinheiro, é ter uma coerência e uma lógica naquilo que queremos fazer e estar comprometidos a fazê-lo. A Maria Manuel elencou na preleção algumas questões, falou muito em inteligência artificial, da questão dos dados. Quer elencar alguns exemplos do que se está a passar hoje a nível da administração pública a esse nível? Quais é que são os desafios que neste momento se colocam e quais são os exemplos de boas práticas que estão a ser executadas ou prestes a ser executadas neste momento em Portugal? Os dados são centrais. Aliás, na expressão da Maria Manuel, eles constituem um pouco, digamos, a essência do desafio de hoje em dia, são os dados. Claro. E se é verdade que os dados têm sempre estes dois lados, a noção, vinhamos a conversar no carro sobre a noção de gêmeo digital, um gêmeo digital para nós próprios, um gêmeo digital da cidade, um gêmeo digital do país. A única maneira que nós temos de fazer a gestão de um país ou de uma cidade ou de uma administração pública é conhecendo, é tendo dados. E, portanto, os dados são fundamentais, mas os dados têm esta virtude de serem absolutamente potenciadores de soluções extremamente inovadoras e têm também alguns dos desafios e problemas que foram aqui levantados, dos riscos também que foram levantados. Portanto, a administração pública debate precisamente com dados. Primeiro, recolher os dados, saber que os dados são confiáveis, saber que os dados podem ser abertos, porque não haverá nunca no futuro nenhuma administração pública em qualquer país do mundo que seja capaz de desenvolver todos os serviços que o cidadão tem necessidade. Portanto, nós temos que os pôr disponíveis para criarmos um ecossistema de inovação, muitas vezes baseado em pequenas e médias empresas, em startups, que são aquelas que vão desenvolver soluções, enfim, para o privado, mas soluções também para a administração pública, aquilo que hoje em dia se conhece como GovTech. Mas depois temos a questão de saber o propósito, digamos, como é que nós temos, digamos, a autorização dada pelo próprio indivíduo da utilização dos seus dados. E que é um desafio hoje em dia. Ou seja, a administração pública pode ter capacidade tecnológica para cruzar dados, tem que se perguntar se os pode cruzar na prática. Claro. Mas há muitos exemplos que são particularmente interessantes. Quando nós hoje podemos
de alguma maneira, através do cruzamento de dados entre a Segurança Social e a SPMS, estando aqui também o Luís Góis connosco, e sabendo que podemos atribuir um subsídio digamos, antes de natalidade, pré-natal, a uma pessoa grávida, porque automaticamente englobamos os dados de um lado ou do outro. Ou quando o complemento de solidariedade de idosos, as pessoas que recebem isso podem chegar à farmácia e podem pagar já só a sua percentagem, isso é por cruzamento de dados. Ou quando nós podemos ir hoje ao médico com uma prescrição eletrónica e sabemos que os dados aparecem diretamente no médico, isso tem a ver com o cruzamento de dados entre uma entidade privada e uma entidade pública. E depois de termos esses dados, de uma certa maneira organizados, podemos depois fazer o tratamento dos dados e aplicar a inteligência artificial e outras tecnologias que, sendo disruptivas, podem trazer benefícios muito interessantes à sociedade ou à própria administração pública na sua eficácia. Claro. A Maria Manuel falou na sua preleção sobre o equilíbrio possível da regulação. Sendo uma técnica, fez parecer quase uma arte. Eu sei que disse que eram perguntas sem respostas, mas eu não lhe peço uma resposta, mas peço-lhe um exemplo concreto dessa regulação, especificamente no que toca à questão dos dados. Eu dei várias, quero dizer, por exemplo, para dar regulação já aprovada, não é? O caso do Regulamento dos Serviços Digitais, a proibição de publicidade dirigida para as crianças, ou a utilização de dados sensíveis também para publicidade dirigida, por exemplo, dados relativamente a uma deficiência ou outros dados que podem ser utilizados porque são conhecidos, não é? Muitas vezes as pessoas partilham esses dados e depois serem utilizados e vendidos para efeitos de publicidade dirigida, que é uma maneira é uma proibição já aprovada. Eu dei outros exemplos, mas de legislação ainda em fase de aprovação, mas esta já está decidida. E são dois bons exemplos para mostrar aquilo que também há bocado foi uma pergunta do Diogo, que é, às vezes também, a Europa está distante, mas não está assim tão distante. Lá aprovam-se muitas coisas que têm a ver com o nosso dia-a-dia, como estas que eu referi aqui, ou as questões do crédito ao consumo. E muitas vezes, e toda a legislação é sempre sujeita à consulta pública. Mas quando nós olhamos para as consultas públicas, muitas vezes o que encontramos são atores organizados ou associações organizadas que participam na consulta e muito poucos cidadãos a quem essa legislação interessaria, mas, portanto, há aqui um problema de comunicação, às vezes também essa questão é determinante, que condiciona muito a participação europeia, não? Mas na verdade, nesta área da inteligência artificial há imensas coisas que podemos fazer e que as universidades estão a fazer. Eu, quando era ministra, e o Mário tem-o continuado, lancei um programa com o Manel Heitor, que na altura também era o ministro, aliás, responsável aqui pelas casas, não é? E pela ciência, para combinar ou casar os investigadores que trabalhavam nessa área com a administração pública. Eles só podiam concorrer casados. Portanto, numa parceria assim, de forte namoro. E convinha que depois não se divorciassem antes dos resultados obtidos, mas é provável que alguns já se tenham divorciado, não sei, depois já não acompanhei, mas exatamente para aproveitar aquilo que a universidade está a investigar para aquilo que a administração pública precisa. Era daí que tinham que concorrer casados, que era para a administração pública dizer: o meu problema é este, estão aqui os dados, às vezes acho que não disseram, mas não deram, mas estão aqui os dados para poderem trabalhá-los e vamos lá experimentar, vamos lá prototipar. E pronto, para citar apenas um exemplo em que participa a Universidade de Coimbra, não podia fazer de outro modo agora, por exemplo, para conhecer o perfil dos jogadores online, identificar casos de dependência e comportamentos de risco. Estão a ver algo que interessa a toda a gente, que interessa à sociedade, e é um projeto desses que não sei se correu bem, se correu mal, mas creio que o Mário tem ali outro exemplo dos que correram bem já, porque ele agora é que segue, ele agora são filhos. Mas, Maria Manuela, aqui um aspecto muito importante é que, de facto, a inteligência artificial leva-nos precisamente a fazer esta conclusão de base que é importante, que é a inteligência artificial sem afetar os direitos
que nós entendemos como absolutamente básicos. Então, a necessidade da explicabilidade, da transparência, da segurança. Aliás, no regulamento a nível europeu tem-se um cuidado em definir o que são zonas de high risk. E de facto, a administração pública é muito solicitada nessa base. Ou seja, se há alguma entidade específica que tem que, de tal maneira, explicar e mostrar os algoritmos e garantir a segurança, é de facto a administração pública. Isso é particularmente interessante que nós na Europa tenhamos essa coragem de dizer isso, porque de facto, sempre que uma decisão tomada por um algoritmo, por um sistema de inteligência artificial se aplicar a uma pessoa, ela tem o direito de saber qual foi o algoritmo, que foi, porque há montes de casos digamos, enfim, que são vox populi, de casos de bias, não é? De uma influência nefasta, não porque os sistemas de inteligência artificial sejam eles próprios, de alguma maneira, digamos, tenham eles próprios um conceito negativo vis-à-vis das pessoas, mas porque, de facto, as práticas a partir das quais eles aprendem já são elas próprias enviesadas e, portanto, eles, no fundo, aceleram e mantêm para o futuro, não é? Mas é verdade que a referência a alguns projetos, alguns têm, aliás, menos impacto, digamos, no dia-a-dia, sob esse ponto de vista. Este exemplo que me parece muito interessante da Universidade aqui de Coimbra, mas temos exemplo também muito conhecido da utilização da inteligência artificial na ASAI para fazer a programação, precisamente, das visitas de uma forma independente, neutra e baseada no algoritmo. Mas temos outros exemplos. Eu tive o grato prazer, com a Sra. Ministra da Justiça aqui presente, de precisamente há uma semana e meia, talvez, apresentarmos a geração de nomes e de firmas que é feita. Aliás, é muito interessante esta conjugação por um projeto da criação da empresa na hora, que tem absoluta necessidade de oferecer à pessoa que quer criar a empresa um conjunto de nomes que tenham algum significado para eles. E eu tenho aqui uma coisa que me esquece sempre, e por isso hoje não vou esquecer, devo ter aqui uma nota qualquer, porque eu não sabia que havia um conjunto de pessoas no IRN que inventavam estes nomes. E os filhos também, com a colaboração dos filhos. Os filhos, os amigos. Aliás, eu vim a descobrir que uma das empresas que vocês todos conhecem, que é a Ground Force, foi efetivamente um nome gerado, e agora vou-vos dizer porquê, na nossa terminologia, Ministra, pelos inventores públicos do IRN. Eu achei tanta piada quando eu vi esta caracterização das pessoas, que aliás tivemos a oportunidade de visitar. E o que é interessante nisto, Maria Manuela, é que quem é que ajudou a fazer esta pequena iniciativa de pôr inteligência artificial a gerar os nomes, aliás, a gerá-los de uma forma específica para o tipo de atividade que está feito? Ora, descubra-se, foi uma pequena empresa. Eu até tenho vergonha de dizer o preço, o investimento que nós fizemos, porque é ridiculamente baixo. Voltamos à questão, às vezes é preciso termos uma lógica onde queremos estar, como fazer. Não sei se posso dizer, mas com uns míseros 10 ou 15 mil euros, nós tivemos uma startup, e aqui estamos a ligação também ao GovTech, que eu falei há bocadinho, uma startup que fez este trabalho. Alfredo, acho eu, e portanto neste momento acho que os nomes são todos gerados pelo Alfredo, enfim, por esse algoritmo. Então, esta dinâmica de inteligência artificial que foi experimentada através de um programa que eu particularmente gostei, fiz aliás imensa publicidade dele em Bruxelas, que é a ideia de que... Ganhámos um prémio lá. Exato. Em Bruxelas. Pergunte-se à administração pública o que é que eles gostariam de ver resolvido e que pode ser resolvido com inteligência artificial ou com data analytics. Associe-se de uma forma, enfim, abençoada ou não, mas com um certo casamento da academia e dessa administração pública, e depois queremos a obrigação da administração pública de utilizar essa solução. Eu acho que isto é muito interessante e, aliás, um projeto que talvez o Sr. Ministro, eu próprio e os outros membros do Governo poderão acalentar e acarinhar para o futuro. Mas esta ideia é muito querida. E se eu referisse também quem está atrás da Sra. Ministra da Justiça aqui, que é o Luís Góis, quando ontem falávamos sobre isto, ele dizia, pois, nós temos, na saúde, é particularmente interessante a utilização de algoritmos de inteligência artificial. Não que tomem decisões pelo médico, mas que possam ajudar. E ainda
nós vamos sempre ao nosso passado, indo ao meu passado longínquo. Tive o grato prazer de uma vez ter colaborado com uma série de entidades a nível europeu que fizeram um programa chamado Mamogrid. E grid, para quem sabe, é hoje em dia substituído pela palavra cloud, e era precisamente a utilização maciça de imagens de determinados cancros em toda a Europa, se não em todo o mundo, e permitiam, digamos, a experimentação através de análise de imagem de inteligência artificial de uma indicação muito segura para o médico do que é que ele devia fazer ou onde é que ele devia particularmente prestar atenção. Portanto, a inteligência artificial, Maria Manuel, vai ser um aspecto importante. Põe em questão a questão da transparência, da segurança, da centralidade do utilizador nos algoritmos que usa, mas vai ser fundamental para nos ajudar a ser mais eficazes. Certo. E eu, como falei nos estudos, também posso aqui mostrar para mostrar que não é mentira, que é um observatório de inteligência artificial, no caso com os projetos para os serviços públicos que estão a ocorrer ou a ser experimentados pela Europa e que uns podem inspirar os outros em diferentes circunstâncias. Por exemplo, tinha aqui um finlandês, que é o chamado currículo positivo, que trabalha com as competências das crianças ao longo da vida, desde a creche até ao seu crescimento. E já agora, para demonstrar mais uma vez que o Diogo faz aqui aquele jogo de olhar para a direita e para a esquerda, vou roubar-te um bocadinho mais com todo o respeito, mas digamos, foi aqui aflorada a questão das Regulatory Sandboxes. Exato. Portugal tem as zonas livres tecnológicas, são uma construção semelhante, eu diria um pouco mais avançada que a Regulatory Sandbox, porque é exatamente nestas áreas em que nós não sabemos e que aqui há 30 anos atrás, quando eu era jovem, se fariam sob uma perspectiva tecnológica e depois um dia sob uma perspectiva jurídica e depois regulamentar, que hoje se tem mecanismos para nós trabalharmos as coisas ao mesmo tempo. Ou seja, criar um espaço físico ou temporal, um espaço legal para experimentar de uma forma aberta, mas não experimentar apenas com os técnicos ou com os reguladores, mas pôr todas as pessoas à volta para fazer uma reflexão. Isso é tão válido na área do 5G, como é válido na área da inteligência artificial, claro, como se calhar é válido na área das criptomoedas, porque são tudo áreas que nós não sabemos... Foi onde começou, aliás. Pois, nós não sabemos como regular e temos que pôr-nos ao serviço. E também queria dizer que Portugal tem uma série de iniciativas à volta do que se chama, em termos internacionais, Digital Innovation Labs, ou polos de inovação digital, nos quais tem hoje, precisamente, a área de inteligência artificial como um polo particular. E porquê é que eu chamo a atenção disso? Porque, efetivamente, este é um mecanismo particular para empresas possam pôr, digamos, à disposição de empresas mais pequenas para criar conhecimento coletivo em áreas como a cibersegurança, como a computação de alta frequência, de alta... como é que se diz? Capacidade? Performance. High Performance Computing, traduzir isto online não é fácil. Portanto, e também na área da inteligência artificial. E, portanto, é neste ecossistema em que nós favorecemos a experimentação, a transferência de conhecimentos de empresas para outras e a aplicabilidade dessas dentro da administração pública, o que deveria ser incentivado ainda mais, que passa por criarmos Portugal como uma nação digital. Devíamos criar um laboratório colaborativo entre os investigadores e a administração pública. Não sei se a Maria Manuel deixou aqui ficar um desafio, mas seguramente que a minha chefe de gabinete, que aliás foi chefe de gabinete da Maria Manuel, tomará a devida conta disso. Muito obrigado, Mariana. Pareceu-me que sim. Um outro aspecto interessante desta tarde é que estamos numa sessão de jubilação, mas é uma sessão de jubilação de uma pessoa que ainda tem muito para dar, ainda tem muito para fazer em termos de atividade pública. Espero. Tenho com certeza, não tenho dúvidas disso. Eu vou aproveitar, tomar a liberdade e, apesar de estarmos em ambiente académico, pedir para fazer algo que não se faz na academia, que é a especulação, mas neste caso é uma especulação informada. O que é que falta? O que é que está por fazer a nível da administração pública, da regulação e na relação entre a tecnologia e o poder público? Bem, eu quando estava no governo, não sei se o Mário é assim, eu dizia que estava sempre tudo por fazer, porque mesmo aquilo que já estava feito, vou começar pela empresa na hora, não é? Hoje é uma mudança enorme, porque vocês sabem que para criar uma empresa eu preciso lhe dar um nome, mas o nome não pode ser de uma empresa que
igual ao de outra empresa que trabalha na mesma área, não é? Portanto, era preciso esperar pela verificação. Então, para ser criada na hora, está ali, que foi grande engenheiro deste projeto, para ser criada na hora era preciso ter o nome aprovado. Já se sabia que Papagaio Louro de Bico Doirado não havia outra empresa com aquele nome que podia escolher, não é? Porque às vezes os nomes eram assim porque eram inventados pelos filhos das funcionárias do Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Quer dizer, este projeto, que na altura foi revolucionário, hoje foi modificado de uma forma que faz pensar o resto como uma coisa quase cómica, não é? E, evidentemente, a liberdade de escolha permite, se bem entendi, que eu possa escolher o nome e na hora me digam se ele é possível ou não, não é? É assim, não é? Estou a perceber bem. Depois explicarei mais um detalhezinho. A Sra. Ministra não me deixará mentir, porque poderia parecer... Não, é verdade, é assim, digamos, já depois a geração do nome, e aliás, podia ser um desafio importante para os colegas de inteligência artificial encontrarem um nome tão bonito como Papagaio Louro Bico Dourado, não sei se coisa, mas uma vez que chega esse nome, depois há de facto ainda fazer, ver se ele... Mas o que é interessante nisto é que quando se abre uma porta, quando se abre a porta da geração dos nomes, abre-se a segunda porta fica aberta, que é como é que eu agora posso treinar o meu algoritmo para também verificar e aprender com as pessoas que fazem esse trabalho manualmente, como é que eles vão aprender e vai se tornar um expert também nessa área. Portanto, este é o caminho que nós devemos conseguir. E, aliás, Maria Manuela, deixe-me só interromper, eu sei que é muito abusivo da minha parte, mas eu acho que relevou aí uma coisa importante, é que trabalhar na administração pública ou num governo não é necessariamente inventar sempre coisas novas. É garantir que as coisas que funcionavam bem se mantenham a funcionar bem. E eu acho que é um compromisso da minha parte garantir, e julgo aqui que no caso da Sra. Ministra da Justiça também, garantamos que aquilo que já foi bom e que eventualmente por razões que não interessam, pode ter degradado ou ao qual não se possa ter dado a devida atenção, se hoje se vai recuperar e transformar... Sim, e mesmo aquilo que foi bom pode já não ser bom, não é? Exatamente. Porque hoje há outras maneiras de fazer muito Exatamente. Mais simples do que antigamente. Exatamente. Está aqui já o João Gonçalves, mas deve estar aí... Bem, não, estava aqui a Imprensa Nacional, estavam vários colegas da Imprensa Nacional... Está ali. E que é, eu estava sempre a ameaçá-lo que era o ex-presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda que lhe ia tirar um negócio, não é? Já tínhamos tirado muito negócio à Imprensa Nacional Casa da Moeda, o Diário da República Eletrónico, enfim, mas que lhe íamos tirar, mas acho que qualquer dia não haverá cartões, porque não vamos precisar de ter cartões para nos identificarmos, haverá outras formas de identificação mais seguras e o próprio cartão de cidadão já evolui. Portanto, esse é o primeiro desafio que eu deveria responder. É preciso garantir que o que fizemos continua a funcionar devidamente e é preciso garantirmos que o que fizemos está atualizado, não é? Se atualizou. E depois há sempre novos desafios. Uns que são mais incrementais e outros que são mais disruptivos. E hoje, com os dados e com a inteligência artificial que estávamos a falar, a capacidade de antecipar problemas é muito grande. O impacto na área da saúde é talvez o mais visível e aquele que nos toca a todos, antecipar que aquela pessoa pode ser diabética ou que tem grande probabilidade e chamá-la com mais antecedência, mas há outras áreas onde isso é importante, desde os fogos, enfim, muitas áreas. A capacidade de antecipação e de prevenção, a capacidade de não incomodar o cidadão é hoje muito maior do que era quando, em 2005, me comecei a pensar nesta área. E eu acho que este é um desafio que se mantém, e ai de nós, se não aproveitamos estas vantagens para melhorar a eficácia, a transparência, a proximidade dos nossos serviços públicos e a eficiência também, porque no final do dia nós não somos dos ricos, não é? Costumo sempre, já aqui lembrei uma vez, e também não preciso de lembrar a questão, muito especialmente aos inovadores sociais que estão ali, que trabalham sempre com pouco dinheiro, mas fazem muito. Tenho que pedir uma palavrinha para vocês, muito especial. E para a Imprensa Nacional também, porque fez uma coisa que interessa muito. Não sei se o projeto já está bom, já está assim perfeito, mas que era permitir fazer perguntas à legislação, perguntas de cidadão. O meu avô chegou atrasado 4 horas, ou partiu atrasado 4 horas. Que indemnização posso ter e para onde peço? Perguntar a uma aplicação.
traduzir a legislação em linguagem corrente, às vezes legislação complexa. Os meus dados podem ser utilizados para isto ou para aquilo, que é um dos projetos que estava a ser testado na área do consumidor. Não sei. Já está? Mais ou menos. Esperas que sim, não é? Onde a pressão que a Maria Manuel sente é induzida em muitos casos, porque fazer esta pergunta é efetivamente pôr pressão, mas é pôr aquela pressão que eu acho que é positiva. Já agora, tendo ali o Gonçalo Caseiro, eu vou dar um exemplo que acho que é particularmente interessante, porque não sei se posso responder também à questão do que é importante. Para mim é uma questão fundamental, e que eu acho que é um desafio, talvez para esta universidade, em geral, é o que é a identidade digital. Essa é pilar para nós percebermos como é que nos vamos comportar para o futuro. Qual é a noção de identidade digital? E poderíamos transversar aqui durante horas, mas isso é particularmente importante. Como é que eu me identifico no mundo digital? Qual é a relação entre essa minha identificação e o chamado mundo físico? E eu insisto em chamar-lhe mundo físico porque muitas vezes se diz o mundo real, ora que o mundo real não existe, senão na combinação do mundo físico com o mundo virtual, e eles dois é que constituem esta realidade complexa que nós, que nós testemunhamos no dia-a-dia. Portanto, a noção de identidade é particularmente importante, porque daí decorre uma série de outras coisas. Claro. Decorre como é que eu reconheço aquela identidade, aquela pessoa com aquela identidade digital. E daí o questionamento à Empresa Nacional Casa da Moeda sobre o cartão de cidadão, embora desenhado de uma forma com uma visão muito larga, mas que hoje em dia tem que se continuar a questionar, no sentido de perceber se ele está de acordo com a nossa noção de identidade digital, se a desmaterialização é possível e como é que é possível. E Portugal, aliás, tem sido pioneiro nessa área. A outra importante que eu concordo perfeitamente com a Maria Manuel é antecipar e automatizar. Antecipar e automatizar. Antecipar é não pedir duas vezes ao cidadão a mesma coisa. Ter o princípio de once only. Eu peço para me virem trazer um registro criminal que foi a entidade que está ali ao lado que vai dar ao cidadão que pega virtualmente ou não e que me traz a mim. Não tem muito sentido, convenhamos, digamos. Haverá implicações no equilíbrio das finanças também da administração pública, mas temos de ser radicais nesta questão. E, aliás, ia citar aqui o Gonçalo Caseiro, se me permitirem, bom amigo, para uma reflexão que fizemos recentemente sobre a possibilidade de acelerarmos a pensão na hora, que é, aliás, uma das preocupações do Sr. Primeiro-Ministro. Acelerarmos uma coisa que parece ser tão simples quanto quando a pessoa se reforma, ter direito à sua pensão no dia 1 da reforma e não in illo tempore, não é? E há uma coisa que, preliminarmente, o Gonçalo e os colegas do Instituto de Informática fizeram, que foi perceber qual era a diferença de tempo que um cidadão tinha na obtenção da sua reforma se endereçasse à administração pública digitalmente ou em papel. E chegaram a uma brilhante conclusão, que qualquer cidadão que usasse interagir com a administração pública digitalmente tinha, normalmente, 3 meses para resolver o seu problema, e se endereçasse à administração pública em papel, demorava 1 ano. Mas não demorava 1 ano porque as pessoas tivessem má vontade, demorava 1 ano porque o papel que entregavam não tinha as informações todas, porque precisava de se voltar ao cidadão. São coisas tão simples quanto isto. De onde a importância da literacia digital? Portanto, muito importante, não deixarmos ninguém para trás, temos um esforço coletivo. Porquê é que eu digo coletivo? Porque é verdadeiramente coletivo. Claro. Porque é coletivo ao nível de qualquer um de vocês. Vocês são pessoas com uma responsabilidade social, para além da responsabilidade institucional que têm, e têm que participar absolutamente no mês das competências digitais, que é o mês de outubro. Exatamente. E, portanto, nada mais explícito que fazer publicidade ao mês das competências digitais, dizer que a Maria Manuel vai ser com muito prazer nosso, no dia 24, liderar a reflexão no dia mais importante deste mês, que vai congregar todas estas iniciativas através do programa Encode, mas dizer, mais importante que isso, que é não deixemos a responsabilidade ao nosso amigo, ao nosso vizinho, pensando que ele tem mais condições ou que ele conhece verdadeiramente aquela pessoa. Nós temos, porque eu também sou uma pessoa moderna, apesar da minha idade, temos este hashtag. Gostaram agora do hashtag? Hashtag tratar o digital por tu, que é efetivamente aquilo que nós queremos este mês. Mas isto reflete uma visão absolutamente importante e estratégica, que é nós podemos ter uma administração pública com os melhores serviços digitais, e temos,
ao nível do DESI, ao nível dos indicadores europeus. E das Nações Unidas, esta semana? Exatamente. E mais, terei todo o prazer, no princípio de novembro, receber da parte da Coreia digamos, a presidência do grupo dos Digital Nations, que aliás a Maria Manuel, na altura, acho que chamava D9 ainda, não era? E, portanto, esta liderança que nós temos ao nível do fornecimento de serviços digitais da administração pública não é suficiente. Porque ela só é suficiente quando as pessoas os utilizarem. Portanto, a nossa responsabilidade é não deixar ninguém para trás, e daí este mês das competências. Portanto, termos uma compreensão... E é preciso pensar que as competências também são evolutivas, porque hoje incluem saber o que é o algoritmo, não é? Porque senão não conseguimos aplicar nem exercer os nossos direitos. E esta ideia de não deixarmos ninguém para trás tem uma coisa muito importante, que é a tal face humana, o rosto humano na relação com o cidadão. Hoje acabámos de vir, o Luís Góis, eu próprio e outras pessoas vieram da inauguração do primeiro balcão, de um dos balcões SNS 24, desta campanha de alargamento dos balcões SNS 24. E vou-vos dizer a experiência que é fantástica. Em Paredes abriu-se um balcão SNS 24 no Espaço Cidadão. E em todas as juntas de freguesia de Paredes. Em 13 juntas de freguesia. Quer dizer que as pessoas que não conseguem resolver os seus problemas com o tablet ou com o seu telemóvel, porque está tudo lá, ou porque se sentem melhor no diálogo franco com o mediador, têm à sua disposição a capilaridade das juntas de freguesia. Isto é absolutamente nacional como desígnio. Isto não passa pelo Governo A, Governo B, passa por nós, efetivamente, darmos um rosto à administração pública, ainda que ela esteja imbuída de inteligência artificial, de dados, coisas muito complexas, darmos este rosto humano à administração pública. Isto é particularmente importante. Certo. Minha última pergunta. Maria Manuel, perguntei-lhe agora o que é que falta fazer à administração pública e, assim, em particular, o que é que lhe falta fazer? O que é que ainda quer fazer? Isso é um projeto que eu tenho com o Mário. Quanto tempo é que temos para reunir? Isso é um projeto que eu tenho com o Mário há muitos anos, não é? Há muitos anos, não, há alguns anos, porque ele estava quase a sair de Bruxelas, também pronto, assim, então nós tínhamos esse projeto comum que eu espero que um dia consigamos executar, que vai neste caminho que o Mário referiu, não deixar ninguém para trás, não apenas em Portugal, mas também no mundo, porque o digital pode ser um grande fator de inclusão e até de ultrapassar etapas. Eu hoje posso estar na Ilha do Príncipe, vou dizer, porque agora estive lá na missão de observação eleitoral e fiquei muito preocupada com a quantidade de jovens que não têm saída, porque quase 70% da população é jovem no país de São Tomé e Príncipe, mas hoje poderia estar na Ilha do Príncipe, hoje, com as condições que existem, a trabalhar para uma grande empresa em qualquer parte do mundo. E, portanto, hoje a vida digital também pode ser inclusiva e pode permitir a muitos países dar saltos no seu desenvolvimento. Portanto, o projeto que nós tínhamos ambos para fazer era um bocadinho aproveitar aquilo que foram a nossa aprendizagem e as nossas competências para ajudar outros a fazer espaços de cidadão. Eu já tive a oportunidade de trabalhar um bocadinho em Moçambique nesse domínio e esse projeto é um dos que eu gostava ainda de poder vir a fazer. Não tenho dúvidas que o fará. Obrigado e agradeço também a assistência. Obrigado. Bom, eu queria começar esta minha curta intervenção por, sem desprimor por ninguém, cumprimentar a minha querida colega e amiga Maria Manuel Leitão Marques. Também cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, o Sr. Vereador Miguel Fonseca, em representação do Sr. Presidente da Câmara de Coimbra e também da Ordem dos Economistas, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, penso que é humano,
Não sei. Não conheço. Senhora Presidente da CCTRC, Sra. Isidora Machena, a equipa reitoral aqui presente, ou parte da equipa reitoral aqui presente, Sr. Diretor da Faculdade de Economia, estimado amigo, e diretores de outras unidades orgânicas aqui presentes também, Sr. Diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, professor Dr. João Gouveia Monteiro, e da imprensa da UC, Dr. Alexandre Dias Pereira, os membros do Conselho Geral aqui presentes, Sr. Presidente do Instituto Pedro Nunes e Reitor Emérito, Dr. João Gabriel Silva, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Dr. Jorge Conde, Sr. Presidente do ISCAC, Dr. Alexandre Silva, Sr. Presidente da Fundação Engenheiro António de Almeida, Dr. Augusto Aguiar Branco, todas as entidades e individualidades aqui presentes, eu sei que são demasiadas, agora tinha que pôr os óculos para ver melhor, mas sei que são demasiadas e, portanto, não irei conseguir nunca cumprimentar toda a gente, mas sintam-se todos cumprimentados neste singelo cumprimento. Também cumprimentar o caro diretor do CEBER, Dr. Luís Dias, o caro presidente do Conselho Científico do SES, Dra. Ana Cordeiro Santos, caros e caros colegas, funcionários e funcionárias e estudantes, senhores jornalistas, e uma palavra de muito apreço e um abraço amigo ao moderador deste debate, Diogo Queiroz de Andrade, a quem manifesta a minha solidariedade. Deixe lá, dias assim, não é? Portanto, acontece. Aos melhores profissionais. Bom, como é sabido, estamos aqui para homenagear uma pessoa de exceção, que eu pessoalmente aprendi a conhecer e aprendi a admirar ao longo dos anos. Enfim, muitas vezes, ou bastantes vezes, interagimos, e sempre que interagimos foi sempre para me dar conselhos e para me mostrar caminhos diferentes, e fico muito agradecida por isso, porque, enfim, eu peço desculpa, devo ser quase o único que não sou formado na FEUC, não é? E, portanto, não tenho a mesma relação, embora, naturalmente, tenha o maior respeito por esta casa. E como foi dito, enfim, nas palavras do Sr. Diretor, Professor Álvaro Garrido, candidato a biógrafo, digamos assim, não é? Portanto, tem a sua passagem pela FEDUC na formação e depois tem a memória viva da FEUC e do SES, e, portanto, eu creio que isso é um património enorme, enfim, para a Universidade, como todos calculam. E, naturalmente, não vou aqui falar muito mais sobre o seu percurso, mas sabemos que, enfim, da relevância desse percurso nacional e internacionalmente, dos cargos públicos que ocupou, elevados, na condução, inclusive, dos destinos do país, no Governo, votada na Assembleia da República, no Parlamento Europeu. Enfim, foi aqui já falado amplamente a questão da transição digital e, portanto, do programa Simplex, modernização administrativa. Enfim, não posso deixar de manifestar o meu regozijo de uma professora e investigadora de uma universidade com mais de 700 anos ter estado à frente do Simplex. Às vezes somos vistos como sendo um departamento do Conímbriga, e eu diria que não será bem assim. Estamos à frente do nosso tempo também, e a professora Maria Manuel Marques é um exemplo vivo disso mesmo. Enfim, eu gostei imenso da sua, não foi uma aula, da sua apresentação, das suas reflexões, e apreciei especialmente a forma elegante como colocou o primeiro slide, penso que era o primeiro slide, em que dizia algumas lições, e que eu diria visão, porque, na verdade, são 4 itens que lá estão nesse slide, e que, a mim pessoalmente, me dizem muito, e creio que deveriam dizer muito a todos nós, porque fazem parte daquilo que é, digamos, uma forma de estar na vida, de olhar para a vida, de olhar para os outros, de olhar para o coletivo, para o bem comum, para o país e para o mundo. De facto, o primeiro ponto que lá está, as pessoas fazem as instituições, não pode ser mais correto, e não pode ser mais humanista, e, portanto, revela aquilo que a Maria Manuel pensa e vê na sua atuação e na vida e nos outros,
acho que é absolutamente fundamental, e aliás, como foi aqui referenciado, da inovação social, portanto, a responsabilidade social, o apreço pelas pessoas, pelo bem-estar do próximo. O segundo item que aí estava enumerado era a ambição nos projetos, e efetivamente eu creio que a ambição nos projetos é absolutamente fundamental. Claro que temos que saber desenhar bem o projeto para a coisa funcionar. Já percebi que, afinal, não é só na reitoria, no governo ainda é pior, a dificuldade de gerir verbas quando elas não são assim tão grandes. Aliás, até me ocorreu, porque, enfim, embora discorde totalmente do conceito, a ideia não está má. Houve alguém, há muito tempo, que dizia que a democracia tinha que parar 6 meses, não é? Para Portugal funcionar. Eu isso não concordo nada, mas eu dava-me um jeito a ser reitor e ter 6 meses em Bruxelas, porque com a carteira e com a capacidade e com o tempo, certamente poderia fazer coisas bastante mais interessantes do que aqui. Mas, enfim, a ambição dos projetos, efetivamente, é uma marca d'água importante. A interdisciplinaridade, que foi aqui, bem, o cruzamento de saberes, interdisciplinaridade, que foi aqui mencionada, é seguramente das coisas mais complicadas de se fazer. A luta é constante. Aliás, a Universidade de Coimbra tem o Instituto de Investigação Interdisciplinar há mais de 20 anos, e tem sido sempre uma batalha difícil de travar, porque as faculdades normalmente olham para o cruzamento de saberes como perda de influência e não como ganho de influência. Mas isso, enfim, acho que com o tempo e com gerações mais novas, as coisas irão entrar nos seus eixos. Por exemplo, nós, no nosso caso, em Coimbra, com a criação de áreas estratégicas e de escolas doutorais por área estratégica, acho que já demos alguns passos importantes nesse sentido, mas a consolidação demora muito tempo, porque há sempre essa questão de estarmos a entrar em espaços uns dos outros, e somos muito ciosos normalmente dos nossos espaços. E o quarto aspecto que foi referido, que eu também reputo de absolutamente essencial, que é o impacto social. O facto de nós temos de fazer as coisas para as pessoas, e pelas pessoas, e por causa das pessoas. Não fazer apenas por qualquer outra razão, seja ela qual for, por mais benigna que possa ser. Acredito que o impacto social é fundamental, e foram aqui dados vários exemplos. Eu não sei a questão do Colab, se a sua antiga chefe de gabinete, se neste caso, na sugestão que fez, se é uma vítima, se é uma cúmplice. Esperemos. Mas sim, é uma ideia que me pareceu bastante interessante e que registrei. Também gostei muito da sugestão que, enquanto esteve nesse cargo, deu à Imprensa Nacional, a Casa da Moeda, com quem, aliás, temos excelentes relações, das respostas às perguntas dos cidadãos. Também só espero que não copiem, digamos, algumas operadoras, que é, se querem português, carregue 1, se querem inglês, carregue 2, e por aí fora. Enfim, dizer que esta parte da visão foi algo que eu creio que define a pessoa e define, digamos, a forma como a pessoa está na vida e olha para a vida. E por isso eu gostaria de agradecer, e estou aqui por isso, naturalmente, agradecer todo o percurso académico e não só académico, mas também em outras áreas, enfim, ligados à academia, naturalmente, da professora Maria Manuela Leitão Marques, ao longo da sua carreira, o reconhecimento que tem de todos nós, enfim, e quando digo todos nós, arrisco-me a falar do próprio país, daquilo que fez, enfim, nas suas várias vertentes, e continuará a fazer, porque obviamente que nós estamos aqui para homenagear um momento, não, e uma carreira, mas a carreira continua, a vida continua, e a Universidade de Coimbra conta naturalmente consigo para esse futuro. Em condições normais, eu neste momento diria muito obrigado pela atenção dispensada, mas as condições não são normais e, portanto, em lugar disso, iria pedir uma grande salva de palmas para a homenageada.
pedir ao Sr. Reitor só um minuto de antena. Acho que todos concordamos que a homenageada merece um presente. A marca Vista Alegre é sempre muito fiável para estas ocasiões. Há aqui várias afinidades. Esta entrega ao Sr. Reitor, se faz favor. Esta entrega ao Sr. Reitor é maior. Bem, não é o caso.